Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem habitualmente, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. Estudo da doutrina consoladora. Hoje teremos o nosso irmão Silvio Figueroa, que vai falar sobre emancipação da alma, sonos e sonhos. É uma continuidade de um trabalho que ele já começou, e é um assunto inerente a todos nós sonhamos, todos nós dormimos. Então, a doutrina adentrou nas peculiaridades do sono e do sonho para que nós tenhamos a concepção dessa realidade praticamente para nós invisível, porque a gente não pode prever, muitas vezes nem se lembra dos sonhos. Mas vamos iniciar os nossos trabalhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, a espiritualidade amiga desta casa que conduz os trabalhos, e rogamos bênçãos, luz, boas energias, não só para aqui, para nós, mas para o nosso mundo sofredor, a humanidade que padece, enferma do corpo e da alma, os fugitivos das guerras, os insanos que promovem a destruição, precisam de muita oração para que nós possamos atravessar esse turbilhão que nos atormenta a cada dia. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Silvio para que inicie os trabalhos. Muita paz. Boa noite a todos. Fernando, pode compartilhar. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui na nossa casa, caminhando para Jesus. Hoje daremos continuidade ao tema emancipação da alma, concluindo e abordando outros fenômenos que têm a ver com a emancipação da alma na noite de hoje. E aos irmãos que não assistiram ao início dessa palestra e das outras, poderão encontrá-la, não só no site do YouTube do Caminhando para Jesus, como também no nosso canal pessoal, que tem como título Encontrando o Espiritismo. Ok? Então, não haverá nenhuma perda de nós continuarmos a apresentação da noite de hoje para aqueles que eventualmente não tenham assistido e assim desejarem fazer. Muito bem. Porém, antes de iniciarmos a nossa temática propriamente dita, gostaríamos de pedir licença aos irmãos para proferir as palavras que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, onde Kardec nos traz uma pergunta. Questionou o codificador: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a espiritualidade nos responde: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos e que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo princípio, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para enfrentar, para contentar sua vaidade e sua ambição. Palavras do Espírito Erasto, anjo guardião do médium, em Paris, no ano de 1863,
para a nossa reflexão. Muito bem. E assim, damos continuidade à nossa temática, abordando sono e sonhos. E nós fomos buscar, no Livro dos Espíritos, a questão de número 403, onde Kardec perguntou à espiritualidade da seguinte forma: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E Kardec foi gentil quando fez essa pergunta, porque a grande maioria de nós sequer sonha, ou pelo menos diz que sonha. Simplesmente não lembra de nada. Mas o fato é que nós, invariavelmente, todos nós sonhamos. Mas a espiritualidade respondeu: em o que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Então, de cara, a espiritualidade nos dá uma lição de que aquilo que a gente entende por sono é algo que vai bem mais além do que a nossa modesta compreensão a respeito desse assunto. E que o sono, só o corpo, no sono, só o corpo repousa. O espírito, a todo instante e a todo momento, ele não para nunca. E continua a espiritualidade. Ele recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, que neste mundo, quer em outros. Ou seja, é a espiritualidade nos dando notícia que durante o sono, na verdade, o espírito se emancipa, ao menos um pouco. A alma se liberta um pouco da presa dos grilhões que nos prende à matéria. E continua. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Notem, meus irmãos, que nesse trecho a espiritualidade nos dá notícia de uma coisa grandiosa e que a grande maioria de nós sequer dar-se conta dessa realidade. Nós, na verdade, estamos momentaneamente presos a uma condição de pensar, a uma condição de entender, a uma condição de perceber, a uma condição de viver, ligado essencialmente à materialidade. E o que é pior, muitos de nós imaginam que essa é a única e verdadeira vida. E que durante o sono, na verdade, o espírito está revivendo a sua origem, a sua realidade fundamental, a sua pátria, de onde ele veio e ainda mais para onde vai, nem que seja ao menos parcialmente. Entretanto, a matéria que nos fixa momentaneamente aqui nos põe numa condição de entendimento, numa condição de percepção, que muitas das vezes nos faz com que nós entendamos que vida é exclusivamente aquela que estamos vivenciando no corpo material. Nos mostrando assim que é, na verdade, o sonho um momento privilegiado que tem o ser encarnado de se emancipar momentaneamente dos seus grilhões. Lamentavelmente, a maioria de nós ainda não compreende isso. Mas está aí no Livro dos Espíritos e a doutrina a nos esclarecer. Cabe àquele que assim desejar fazê-lo, buscar o entendimento a respeito dessas realidades. E na questão 406 do mesmo livro, o Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas, conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? Observem que Kardec questionou a espiritualidade. Nós, quando estamos sonhando, quando sonhamos com alguém conhecido, por exemplo, vemos essas pessoas terem determinadas atitudes. Essa percepção que temos durante o sono dessas pessoas não são mera condição da nossa
imaginação, porque assim estamos sonhando, e a espiritualidade responde: de que absolutamente não cogitam, dizes, que sabes a tal respeito? Em outras palavras, a espiritualidade perguntou a Kardec: o que entendes a realidade, a respeito da verdadeira realidade da vida? O que podes compreender a respeito do que acontece durante o sono? Ou ainda mais, como podes cogitar sobre uma situação ou sobre um assunto que de longe vós entendeis? Em outras palavras, foi isso que a espiritualidade perguntou. E com muita facilidade nós fazemos isso. Não compreendemos nem dominamos determinados assuntos, por exemplo, a mediunidade, não buscamos estudar, não buscamos nos esclarecer. A doutrina dos espíritos também. E aí a gente vê determinado efeito, determinado fato, determinado fenômeno e damos asas às nossas imaginações. Quando nós podemos buscar entender, buscar compreender. E continua a espiritualidade respondendo: os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, às pessoas que conheceis, o que se deu ou que está dando em outra existência. Ou seja, é a espiritualidade nos dando uma grande lição sobre um assunto que faz parte diário da nossa realidade e que sequer a gente dá a devida atenção. Nós, quando nos preparamos para dormir, por exemplo, pensamos apenas em apagar a luz e fechar os olhos. Quando muito fazemos uma prece. Mas não temos noção do que pode representar aqueles momentos de repouso, enquanto o verdadeiro ser se liberta momentaneamente dos seus grilhões. Na questão 407 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte forma: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Está muito clara a pergunta. E a espiritualidade respondeu: não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que os espíritos recobrem a sua liberdade. Nós não temos noção do que representa o sono. Temos notícia de que o espírito se emancipa, se liberta momentaneamente. E Kardec quer saber se essa emancipação só se dá quando há o sono pleno, o sono completo. E a espiritualidade nos informa: não. Basta haver um leve torpor. E nós, sequer, na grande maioria, se dá o cuidado de tentar entender, de buscar compreender, de pelo menos buscar ler para ver se consegue alcançar alguma informação desse gênero. E continua a espiritualidade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência, ou o simples torpor dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. É um momento de percepção que podemos, se aprendermos, que podemos, se nos educarmos, se nos prepararmos para tal, ter grandes informações, ter grandes descobertas sobre quê? Sobre a nossa própria vida. Continuamos com o Livro dos Espíritos na questão 412, onde Kardec perguntou: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Ou seja, Kardec quer saber se você pode acordar cansado depois de acordar, dependendo do sonho, dependendo da atividade do espírito. E a espiritualidade responde: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste, assim como as sacudiduras do balão abalam o poste. A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Ou seja, não é porque o corpo está momentaneamente no estado do sono
e o espírito parcialmente liberto, que eles estão desligados. Nós permanecemos ligados ao nosso corpo, ou seja, quando nos referimos a nós, estamos nos referimos à nossa condição em espírito. E dependendo das emoções percebidas, vividas, sentidas, existenciadas durante o sono, essas percepções podem ser transmitidas ao organismo físico. E aí, transmitir-lhes as sensações de cansaço, as sensações de esforço. Ou seja, em momento nenhum, o corpo físico fica desligado do espírito. Este apenas vive momentaneamente mais liberto, mais, como poderia dizer, independente das limitações que o corpo físico impõe. E como o próprio Livro dos Espíritos diz, impõe, inclusive, a condição de percepção e de entendimento. Por isso, quando voltamos, não compreendemos, não nos lembramos daquilo que vivemos em espírito, porque a nossa visão fica limitada à condição existencial da matéria, aos limites impostos. Por isso, tantas dúvidas, tantos questionamentos. E, lamentavelmente, quantas poucas vezes nós nos voltamos para buscar entender, para buscar compreender o que acontece conosco mesmo. E no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele nos diz que os sonhos são as experiências vividas pelo espírito num sono. Variam conforme a evolução espiritual. É o que diz o Livro dos Espíritos, que em sonho o espírito vai viver de acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua evolução, e assim experimentar as condições a que ele está em condições de experimentar. E Martins Peralva nos traz a informação de que existem basicamente 3 níveis de sonho. O primeiro, que são os sonhos comuns, que é a repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas. O espírito é envolvido na onda de pensamento que eles são próprios, como as dos outros. Interessante isso. Nós vamos viver exatamente, experimentar, existenciar, compartilhar em sonho aquilo que nos é possível, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa percepção, segundo as nossas possibilidades. Por isso, pessoas há que dormem e passam a noite do lado do corpo. Principalmente nossos irmãos que não acreditam na vida espiritual, ou delas fogem por algum motivo. Sim, estão lá, esperando o corpo físico acordar. Só que o corpo físico não acorda, quem acorda é o espírito. Ele volta a se ligar ao corpo físico e a vivenciar a sua vida material. Por isso que tantos irmãos que têm já vivido as possibilidades da projeciologia, ou da condição de se projetar, ao despertar, ao se dar conta da consciência em sonho, que não é sonho, na verdade ele está tendo uma condição de percepção de realidade, da sua condição existencial em espírito, vê o corpo físico deitado e se desespera. Quantos testemunhos já ouvimos? Eu acordei de noite, eu estava no teto e vendo o meu corpo deitado na cama. Eu me desesperei. Tentei acordar, chorei, reclamei. Aí eu pergunto, e quando foi que você conseguiu acordar? Não, eu comecei a rezar, aí acordei. Ou seja, essa condição foi proporcionada ao irmão que se projetou para despertar para a realidade. É como se a espiritualidade, a espiritualidade está nos preparando para despertarmos para o mundo espiritual. Está nos mostrando, olhe, meu irmão, você está vivendo na prática uma vida material, mas você também é espírito. Olhe onde você está. Mas muitos de nós, quando desperta, apenas conseguem olhar para si. Porque
A vida, o entendimento do que vem a ser a vida, é aquilo que limita os seus 5 sentidos. E vem a prova contundente de que não é só isso. Vivida por ele mesmo, mas ele não aceita, não compreende, tem medo, se desespera, vai para o médico, vai para o psicólogo, acha que está ficando louco e não quer saber da realidade que nos envolve. Então, os sonhos comuns são esses, aqueles que estamos limitados aos nossos modestos 5 sentidos, aos valores mais imediatos de concepção, de percepção e de entendimento de vida, daquilo que somos capazes de alcançar momentaneamente, segundo o nosso raciocínio lógico. E daí o homem de ciência não conseguir vislumbrar a realidade espiritual, porque para ele o que existe é aquilo que ele pode explicar. Só que o que ele pode explicar em detrimento da realidade maior é nada, ou quase nada. Ele não consegue ampliar seu pensamento. No máximo, hoje, ele consegue admitir a física quântica. E quantos dizem, não, eu não consigo estudar a física quântica porque ela é muito complexa, ela é muito profunda, ainda não chegou para mim. E sem perceber, está aí o homem de ciência aprofundando, adentrando o reconhecimento da espiritualidade através da própria ciência. E que, independente de ciência ou não, ele sempre existiu. O simples fato do reconhecimento pela ciência de um fato existente não mudou. Quantas coisas que são frutos de entendimentos apenas das religiões, a ciência, um tempo depois, passou a aceitar como realidade. Porque conseguiu entender, conseguiu alcançar. Essa é a realidade que um dia um homem ainda vai alcançar, da percepção e da descoberta da realidade do mundo espiritual. Mas, continuando, Martins Peralva nos diz também que, em segunda instância, nós temos os sonhos reflexivos, que são a exteriorização de impulsos e imagens arquivadas no cérebro, ou seja, aquilo que está no nosso subconsciente. A modificação vibratória resultante do despreendimento pelo sono faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens, paisagens e acontecimentos remotos destes e de outras vidas. Nós, num determinado momento de aprofundamento de sono, temos a lembrança, o relacionamento com situações e com pessoas que vivemos nas vidas passadas e lembranças dessas realidades. Coisa que, quando despertamos, simplesmente não assumimos, não aceitamos, não concebemos, e que muitas das vezes vem truncado. E muitas vezes dizemos, meu Deus, que sono troncho foi esse que eu tive, que sono complicado foi esse. Sonhei com fulaninho fazendo isso, aquilo outro, em outra situação, não, só pode ser coisa da minha imaginação. E Martins Peralva nos fala também dos sonhos espíritas, que é a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Situamos aqueles em que o espírito se encontra fora do corpo, com parentes, amigos, instrutores, inimigos, etc. Ou seja, didaticamente, Martins Peralva nos traz a informação de que seria um terceiro degrau, vamos dizer assim, de aprofundamento do momento do sono, quando estamos vivenciando situações e pessoas de vidas pregressas. No livro Missionários da Luz, André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: o despreendimento durante o sono não somente nos conduz aos locais de nossos interesses, no convívio de espíritos afins, mas também a tarefas de estudos e esclarecimento. E nos fala de centros de estudos para encarnados, com um número superior a 300. Ou seja, nessa obra, André Luiz faz referência a um determinado grupo de pessoas
podemos dizer, médiuns, que estavam como que matriculados num determinado curso lá na espiritualidade, que durante o sono deveriam se deslocar até lá em espírito. E continua. É lastimável, valendo-se de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Ou seja, ele diz que é uma pena que mesmo matriculados, mesmo previamente preparados, mesmo previamente tratados para poderem, durante o sono, despertarem e ir até a espiritualidade e ter a orientação necessária para que aqui na Terra pudesse fazer algum trabalho, se encontrem nas condições que vamos passar a relatar. Poderíamos dizer que seríamos nós da Casa Espírita que assumimos tantos compromissos com a espiritualidade e que aqui, muitas das vezes, nos deixamos levar apenas pelo evento social. E continua André Luiz. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. O comentário de André Luiz da importância que teria, o que tem essa realidade desses irmãos participando desse curso. E continua, sem dúvida, redarguiu o orientador, no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Ou seja, André Luiz nos trazendo a lembrança de que, mesmo previamente combinado, mesmo previamente tratado, mesmo traçada a trajetória de evolução para a própria criatura, quando no corpo físico, esse corpo físico nos prende de tal ordem que não nos dá a condição da percepção adequada do que representa o mundo espiritual. E que, mesmo tendo sido tratado tudo isso antes, nós não nos deixamos seguir por aquilo que previamente combinamos para a nossa evolução. Porque essa é uma conquista que a própria criatura, nós mesmos que vivemos a mediunidade nas casas espíritas, assumimos o compromisso de, durante um determinado momento, nos desvencilharmos ou darmos o devido valor à realidade material e valorizar adequadamente o mundo espiritual. Não damos a devida atenção ou o devido cuidado. E continua André Luiz. Se nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles? Se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós. Em outras palavras, André Luiz nos lembra que é, antes de mais nada, uma responsabilidade nossa. O preparar para se dormir, o aprendizado adequado a ser realizado a respeito do mundo espiritual, o devido aprofundamento da realidade material, mas sem olvidar, em momento nenhum, de onde veio, para onde vai, buscar entender a realidade em que se encontra e o que representa para nós. Por exemplo, esse modesto momento que nos encontramos dentro da casa espírita. A nossa modesta tarefa, que nos é dada, na grande maioria das vezes, como oportunidade de redenção. Redenção de quê? A humanidade não tem noção do compromisso que tem consigo próprio ao se encontrar no momento encarnatório presente e das oportunidades que advêm para a sua realidade existencial no momento de transição planetária. Estamos apenas preocupados em voltar ao normal, sem nos darmos conta que o normal, na realidade, era o nosso mal, que nós precisávamos ou precisamos despertar
para a verdadeira realidade, que é o mundo espiritual. André Luiz ainda, dessa feita na obra Os Mensageiros, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 38, faz referência também a uma situação muito semelhante a essa dessa obra anterior. Ele nos conta que numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonhos. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos dignas. É como se ele pegasse uma obra, Os Mensageiros, e desse continuidade ao que ele começou a tratar no livro anterior. E ele abre mais, ele amplia mais aquela realidade experimentada. Ele faz referência aí que aos irmãos que naqueles momentos se encontravam numa realidade tão difícil que era simplesmente complicado para a espiritualidade passar, no caso a nós, as informações que nós precisávamos absorver. Precisaríamos compreender, entender. E continua, nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular valores, quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Ou seja, é André Luiz dizendo que sem aquele espaço adequado, dificilmente seria possível transmitir a nós a ajuda que nós precisamos. E continua. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Ou seja, André Luiz nos diz objetivamente que mesmo em sonho, mesmo desligado do corpo, o ser espiritual lá, na instância espiritual, no curso matriculado, no ambiente adequado, dificilmente conseguia absorver as orientações proporcionadas. Porque simplesmente damos um valor superior àquilo que a vida merece. Não é dar valor menor. Não é menosprezar a realidade material que nós existenciamos. Não, não se trata disso. Ninguém está aqui sugerindo ou dizendo que nós devemos não dar o devido valor à materialidade. Pelo contrário, precisamos desses momentos encarnatórios. Do contrário, não aqui estaríamos. Precisamos exercitar o nosso intelecto, precisamos exercitar o nosso moral, para que consigamos evoluir para onde precisamos ir, que é o devido entendimento da vida espiritual. Mas, ao chegarmos aqui, como bem disse já André Luiz, nós simplesmente nos prendemos, nos ligamos a uma grossa barreira material de vibrações. Mas, Silvio, se existe uma barreira, como é que eu vou transpor? Nós só nos ligamos e nós só nos prendemos a essas barreiras porque o nosso pensamento assim o permite. Se nós vibrarmos numa condição superior, não há materialidade nenhuma que possa nos prender. Entretanto, ela existe na nossa condição modesta de evolução para nos educar. E a nossa prova é vencer essa materialidade, não dando valor inferior, dando sim o devido valor, reconhecendo a sua importância, cada um cumprindo a sua missão, segundo as suas possibilidades, para ir galgar os valores da espiritualidade. Entretanto, nem quando estamos desligados parcialmente do corpo, nem quando estamos em sonho, na espiritualidade, lá na espiritualidade, muitos de nós permanecem presos. Nós estamos nos incluindo nisso, pelo amor de Deus, não entendam diferente. Nós
permanecemos presos àquilo que nós entendemos por vida, quando a verdadeira vida está lá. E o momento precioso de emancipação que nos é proporcionado, ele é manchado, ele é tolhido. Por quem? Por nós mesmos. Porque os nossos pensamentos, sentimentos e entendimentos estão voltados para aquilo que é transitório. E não nos damos conta da realidade maior. Ou pelo menos não queremos assumir momentaneamente, até que o dia chegue. Aí nós nos desesperamos. Mas continuemos com André Luiz. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta. É aquilo que citamos anteriormente. Só que essas leis imperiosas, dominantes na Terra, elas são imperiosas porque nós a consentimos, nós a permitimos, nós nos submetemos a ela. O nosso pensamento é o que constrói essa vida. O nosso entendimento, os nossos valores, aquilo que abraçamos como vida, é o que vai definir para nós a nossa vida. Não há outra forma. A questão é que nós queremos abraçar o mundo espiritual para vivermos o mundo material. E essa relação não funciona nessa direção. Precisamos abraçar a matéria da forma adequada para que consigamos vivenciar a vida espiritual. Entretanto, ao abraçar a matéria, se a essa dermos mais valor do que a espiritualidade, jamais estaremos chegando à espiritualidade. E aí virá a dor, como vem para todos nós, sem exceção. Ao abraçar a matéria, não conseguimos desvencilhar dos sentimentos que nos quer prender a ela, mas que de uma forma inexorável a vida espiritual virá. Ao nos chamar, não conseguimos se desligar da matéria. E por isso a dor, o sofrimento, a incompreensão, as inúmeras e diversas reencarnações para aprender a utilizar-se adequadamente da matéria para atingir a espiritualidade, até o momento que nós consigamos dar o devido valor à materialidade, em direção à espiritualidade. E aí não colocamos a espiritualidade num degrau superior à matéria. Não. Colocamos, sim, num próximo degrau, mas só conseguiremos subir o terceiro degrau depois do segundo. Ora, então, o terceiro degrau não é mais importante do que o segundo. Assim é a matéria. Não, a matéria não é menos importante do que a espiritualidade. É apenas um momento de vida que nós precisamos existenciar. Precisamos aprender, precisamos experimentar para alcançarmos o próximo degrau, como um curso que você faz de especialização, por exemplo. Você tem as etapas por seguir. Assim é a vida espiritual. Assim é o nosso destino. E André Luiz nos diz, entre eles e nós existe um véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eu não sei se os irmãos percebem, mas como é profundo o que André Luiz nos diz nesse texto. Quando ele nos diz que é preciso fazer com que nós, momentaneamente, esqueçamos das nossas realidades pregressas, até as presentes, para podermos nos dirigir, por exemplo, à espiritualidade e lá absorver informações e orientações para darmos continuidade à nossa missão aqui na Terra. Como também precisamos esquecer momentaneamente a vida espiritual. Para onde nós vamos? Por quê? Porque precisamos dar o devido valor ao momento presente e existencial encarnatório. E lidar, e experimentar, e exercitar, e praticar, e superar em entendimento. Não é superar em dar menos valor, não.
é entendimento e compreensão e aprendizado, para que possamos alcançar o próximo degrau existencial. É isso que André Luiz nos sugere, porque se aqui, imaginem, se nós tivéssemos aberto a memória da realidade espiritual, talvez a grande maioria de nós não quiséssemos sequer dar o valor a esse momento encarnatório. No entanto, nós já aprendemos que precisamos existenciar cada momento, por mais difícil, por mais duro, por mais material que ele possa parecer, mas dando a esse o devido valor, a devida importância. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós permanecem vacilantes e enfraquecidos. Essa é a razão que muitos de nós, mesmo numa tarefa que tratamos, que nos preparamos na espiritualidade para realizarmos aqui, ao chegarmos o momento aprazado de darmos o testemunho, mesmo momentaneamente emancipado da matéria, lá chegamos meio que alienados à realidade, porque nos aprazeiramos tanto do envolvimento material, do que possa representar, que é transitório e passageiro, mas que abraçamos como se fosse a única verdade, não consegue simplesmente ir lá em cima, em outra escala vibratória de consciência, ao menos receber as orientações pertinentes à nossa própria evolução. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz algumas orientações. A hora de dormir. Está lá no capítulo 28, item 38, quando nos diz que o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra em gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para as forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Está faltando a nossa compreensão dessa realidade. Está faltando o nosso entendimento. Está faltando a leitura diária que precisamos fazer do Evangelho. Que a grande maioria de nós já diz, não, o Evangelho eu já li, estou cansado, não aguento mais ler o Evangelho, porque é sempre a mesma coisa. O Evangelho todo dia, por quê? Eu já li 4, já li 5 vezes. Por que ler o Evangelho? E não entendemos que nas entrelinhas do Evangelho existe um código de vida tão sublime que precisamos ler e reler. Confesso aos irmãos, sem exagero, mais de 30 anos de espiritismo. Só nos últimos, talvez, 5 ou 6, é que eu pude entender. Porque precisou um irmão espiritual me dizer, Silvio, leia o Evangelho 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Eu disse, todo dia? Ele disse, todo dia. E eu comecei a ler. Lia o Evangelho de manhã, lia o Evangelho de noite. Quando eu vi, terminava. Eu não vou perguntar, porque ele vai mandar eu ler de novo. Aí comecei a ler. E a cada leitura do Evangelho, impressionante, isso faz pelo menos uns 5 anos, que eu tenho essa rotina de ler o Evangelho todos os dias. E só Deus o sabe o quanto é prazeroso a cada dia que leio o Evangelho. É como se eu estivesse lendo pela primeira vez, todas as vezes, sem exagero. Depois de quase 40 anos de espiritismo, de ter lido pela primeira vez o Evangelho, de A5 ler todos os dias, de manhã e de tarde, de manhã e à noite. Hoje ainda leio o Evangelho e o Espiritismo como se estivesse lendo pela primeira vez. Foi quando eu comecei a perceber que dentro de mim ainda existe uma materialidade tão grande e que o meu objetivo está tão distante que eu preciso dessas energias.
As entrelinhas do Evangelho traz para aquele que quer buscar uma verdade que ainda todos nós, sem exceção, estamos por despertar. No dia que nós pudermos compreender essa verdade, atingiremos os nossos objetivos. Não, meus irmãos, nessa escola que nós estamos matriculados, não tem outro caminho. Escolheremos o caminho que quisermos, plantaremos a semente que quisermos, isso é livre. Mas o Cristo já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cabe a nós querermos seguir ou não. E continua o Evangelho. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Ou seja, quando a gente dorme, se a gente se prepara adequadamente, se nós nos colocamos, ao menos, à disposição de uma sintonia melhor do que aquela que a gente está vibrando, sim, melhor por quê? Porque a materialidade, as obrigações sociais, as obrigações profissionais, muitas das vezes nos impõem determinadas atitudes mentais que dificilmente conseguimos vibrar numa sintonia adequada. Mas a boa leitura, a leitura saudável, a prece edificante, nos vai colocar, no mínimo, na sintonia daqueles que querem nos ajudar. E ao despertarmos do outro lado, vamos estar em condições de perceber, ao menos um pouco, da ajuda que está reservada a cada um de nós. E nós, ao voltarmos, ao buscarmos a sintonia edificante, a leitura do Evangelho ou de um outro livro, fica livre de escolha, não tem que ser o Evangelho. Eu assumi o Evangelho por uma orientação espiritual, mas cada um escolhe aquilo que lhe melhor convier. Mas buscam a sintonia positiva, edificante. Quem sabe a intuição boa, a orientação benfazeja, não se vem à lembrança. Lembrança daquilo que vivemos, que recebemos enquanto dormindo. Por isso, muitos de nós dormem e acordam, e não se lembra de nada. E ainda diz, não sonhei. Não sabe que foi só o corpo físico que dormiu. O espírito sempre permaneceu em séria atividade, mais séria e consciente do que a própria encarnação que se encontra. Mas não nos damos conta dessa realidade, porque para nós é mais agradável a satisfação material. E continua o Evangelho. Ele é o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, como se dá com o presidiário perverso. Acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Eu não sei se vocês observaram, mas está aí a espiritualidade fazendo um parâmetro da nossa postura com aquele presidiário, com aquele marginal que estava preso e momentaneamente solto, ele volta a praticar os mesmos erros. Guardando as devidas proporções, mas é isso que nós fazemos, mais ou menos, quando dormimos e voltamos. Nos momentos de liberdade, em vez de aproveitar para o nosso entendimento e nosso aproveitamento de evolução espiritual, nos dedicamos a cometer os mesmos erros. Não, mas o sonho é uma coisa fisiológica. Eu durmo para descansar. Triste engano. Triste pequenez de entendimento da nossa sociedade contemporânea e das outras sociedades, né? Com raras exceções de estudiosos, de escolas do pensamento. Temos o que aprender muito nesses momentos que achamos que estamos dormindo. Dormindo nada. Estamos libertos, em plenitude, ao menos parcial, daquilo que entendemos como vida. Vivendo e tendo a possibilidade de despertar para a verdadeira vida, coisa que nós poderíamos fazer em nosso próprio benefício.
Se conserva instintos maus em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Vamos para onde nossos sentimentos, pensamentos e ideias nos direcionar. Aquilo que alimentamos em nós antes de dormir. Se for a ideia edificante, vamos buscar companhias edificantes. Se não for, vamos buscar companhias semelhantes. Se não for numa coisa nem outra, podemos passar a noite esperando que o corpo acorde. Não é o corpo que acorda. Quem acorda é o espírito, no corpo. A falta de consciência dessa realidade é que muitas das vezes nos impõe a essa realidade. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara. Ou seja, ele está dizendo, reze, ore, peça a Nossa Senhora, a Jesus, ao santo que você acreditar, ao santo que você der simpatia, mas que seja positivo, sublime, edificante o seu entendimento, sentimento e pensamento, a fim de que venham juntar-se nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, se sentir-se mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. E de momento seria isso que nós trouxemos. Há muito mais, vocês não fazem ideia de quanta informação existe a respeito do sono e dos sonhos, mesmo só dentro da doutrina espírita, dos livros espíritas. Falta nós irmos buscar. Ou então, se preferirmos, podemos continuar dormindo. Muita paz para todos. Meus irmãos, depois dessa explanação, cabe a todos nós despertar desse sono, dessa inércia que nós vivemos. Eu estive aqui pensando que todos nós temos um momento, poderíamos parar para refletir, é a hora do sono, porque nós somos influenciados a todo momento, mas na hora do sono, nós vamos ter que parar e poderemos, nesse momento, refletir sobre a realidade da vida. Que a matéria é o veículo, não é o objetivo. A matéria serve de veículo para nós executarmos o trabalho programado. Então, vamos refletir e, nesse momento do sono, vamos alertar para essa explicação, essa explanação esclarecedora da nossa realidade do espírito, que o corpo é passageiro. Então, vamos pedir ao nosso irmão Silvio para que faça a prece de encerramento. Oremos. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade nos oferecida na noite de hoje. Graças te damos, amigo maior, pelas oportunidades que representa, que nos proporciona, que nos ofereces através da tua santa e sublime doutrina de luz e de vida eterna. Ajuda-nos, amigo maior, qual crianças que ainda não despertou para a vida, estamos nós ainda a caminhar. Mas já conscientes, Senhor, que a direção que tu nos mostra, a direção que tu nos conduz, é o caminho que precisamos trilhar. E assim, mestre amado, mais uma vez, agradecendo por tudo, devolvemos a palavra ao irmão Luiz, para que em teu nome possa dar os nossos trabalhos por finalizados na noite de hoje. Muita paz para todos. E assim, concluindo os trabalhos da noite de hoje, na primeira fase, pedimos que mantenham-se harmonizados, em silêncio, para o passe. Muita paz.